pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do nono ano no ensino fundamental. E vocês podem estar se perguntando aí, né? Eita, mas cadê o professor Henrique? O professor Henrique, ele, a partir de hoje, né, ele está deixando aqui momentaneamente, né, a gente acredita, a escola para aulas digitais. A gente vai estar assumindo as aulas do nono ano no lugar dele, né, porque o professor Henrique ele foi incumbido de uma outra missão, né, uma missão muito importante. Ele vai ter que se dedicar um pouco a essa missão. Mas não se preocupem, vocês já conheciam o professor, a gente sempre acompanhava ele aqui no chat e a gente vai assumir essas aulas. Espero que a gente possa, né, corresponder à altura aí da sapiência, né, do professor Henrique. Espero que vocês gostem também das aulas de História a partir de então. Então, como eu já disse, eu sou o professor Luciano Júnior, né, professor de História, e a gente vai para mais uma aula, dando continuidade aí ao que o professor Henrique estava trabalhando. Então, aproveitar para mandar um abraço bem grande aí para o professor Henrique, né? Ele vai assistir essa aula depois. Então, Henrique, companheiro aí, grande abraço aí para você e sucesso aí na nova empreitada. Então, hoje nós contamos aqui com a ajuda da Jéssica. A Jéssica está aqui, ó, eita, errei de novo, aqui, olha ela aqui, achou? No cantinho. É só posicionamento de câmera, pessoal. Então, a gente está acompanhada aí da Jéssica, nossa intérprete de Libras. Aqui, ó, Jéssica, tchauzinho aí, ó, faz teu nome. Jéssica, junto com toda a equipe, né, de intérprete de Libras, nos ajudam aqui para que nossas aulas elas se tornem, né, mais acessíveis para todos e todas. E hoje a dupla Henrique e Luciano, ela mudou um pouquinho, né? Eu sou o Henrique e o Luciano está ali, o nosso colega, o professor Giorgio, professor de História também, que vai acompanhar vocês no chat. Então, Giorgio, faz teu nome aí. Alô, rapaziada. É uma satisfação a gente se reencontrar. Nós já tivemos aí um dia desses aí com o professor Henrique Nelson e hoje estamos agora fazendo aqui a dupla dinâmica, né, com o professor Luciano. E História é uma paixão que nos diverte, né? Então eu digo a vocês que falar com vocês sobre História é falar um pouco da nossa experiência, da nossa história, da nossa vida, da nossa vivência, né? E aquilo que nós gostamos de fazer, trabalhar com vocês, falar um pouco sobre a nossa história, porque quem conhece a nossa história tem condições de melhorar o nosso futuro, não é não? É verdade. E aproveitando, ó, se você não sabe ainda as formas pelas quais você pode assistir às nossas aulas, primeiro, né, existe a primeira forma que é essa, agora você que está assistindo a aula, agora está assistindo a aula ao vivo, né, pela TV, mas você pode, né, mais na frente, depois dessa aula, né, terminada, concluída, leva um tempinho curto, ela vai ser lá postada no canal do Educa Recife no YouTube, que você pode acessar, curtir, comentar, compartilhar, daí, ó, como vocês dizem, o joinha, certo? Ou não joinha, né, caso não goste, né, porque existe a possibilidade, né, professor? A gente não agrada a todo mundo, mas vejam, podem acessar pela TV, a aula é dada agora nesse horário, mas é retransmitida à tarde, né, pela TV Nova. Podem acessar o YouTube a hora que vocês quiserem, mas se você ainda não fez o download do aplicativo do Educa Recife, vou pedir para o nosso colega de produção, ele foi mais rápido aí, Devinho, já colocou aqui no canto da tela os QR Codes. Então aponta o celular para o QR Code e você vai ser direcionada para a loja de aplicativos específica, seja Android ou seja iOS. Baixa o aplicativo do Educa Recife. Vocês devem estar sendo já enturmados, né, no aplicativo, inclusive acredito já foram enturmados, e vocês vão poder assistir também às aulas ao vivo, né, pelo aplicativo do Educa Recife, inclusive podendo interagir conosco, né, no chat. O professor Giorgio, ele está ali para nos acompanhar no chat, né? Então, qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer dúvida, joga lá no chat, que se ele não responder, ele vai jogar para a gente responder aqui, ou a gente responder juntos, né?
Então, não se abestalha, faz aí o download, né? Porque tem um detalhe importante. A aula que você assiste pelo aplicativo, ela tem a internet financiada. Então, você não vai consumir a internet do seu pacote de dados, ok? Mas a gente já falou muito, já falou de tudo que a gente podia aqui, então vamos para a nossa aula. Vejam, vamos começar analisando uma imagem. A gente manteve até o robozinho aqui do professor Henrique, né? Em memória. Não que ele tenha partido, viu, gente? Falecido, nada não. A gente usa essa expressão. Cara, em memória, o cara morreu. Não, o professor Henrique está vivo, muito bem. Ele está apenas em uma outra missão. Então, em um outro projeto. Então, analisa aí essa imagem, né? A gente tem aqui, ó, Proclamação da República do Brasil, uma obra de Bento Calixto, né? De 1893, já é uma obra de domínio público. Então, presta atenção nessa imagem. Vamos dar um tempinho aí para vocês analisarem a imagem. Tenta identificar na imagem quem são os personagens, o que é que esses personagens estavam fazendo, quais são as construções. Então, observa aí a imagem e vamos tentar analisar essa imagem, ok? Então, vamos adiantar um pouquinho aqui. O que é que a gente tem? A gente tem essa imagem, né, ela representa aí, ó, o Campo de Santana, no Rio de Janeiro. Então, vamos tentar levantar agora alguns elementos dessa imagem. Primeiro local, né, a imagem foi pintada, né, mostrando um cenário do Rio de Janeiro. E a gente vai tentar entender por que Rio de Janeiro, ok? Observa, na imagem a gente tem a presença apenas de militares em destaque na cena. Toda a imagem, quando a gente observa, eu vou voltar para a imagem ela mais ampliada, aqui, ó, vamos voltar. Toda a imagem, quando a gente observa, ela tem um foco central, né? Então, ela vai ter um ponto central, né? Geralmente, aquilo, né, que a gente deseja destacar está mais para o centro. Então, observem, né, que a gente tem aqui, ó, um edifício, né? E a gente tem a imagem repleta aqui de militares, né? Com alguns militares aqui de destaque, né? Ao centro da imagem. Esses militares, eles estão com os braços, né, levantados, né? Então, observa aí, ok? Isso é uma coisa que a gente tem que destacar. Outra questão, essa imagem aqui, ó, essa construção aqui, ela representa o local de comando do Exército, né? Então, a gente tem os militares reunidos em frente ao edifício de comando do Exército, né? Então, o que é que eles estavam planejando? O que é que eles estavam aí intencionando, né, fazer? Então, outra questão é que, apesar dos canhões, né, não houve aí qualquer combate, né? Então, uma coisa que a gente observa, né, professor, quando a gente vê, inclusive recentemente a gente está tendo um episódio, né, de conflito na região da Ucrânia, né, envolvendo a Rússia, né, e a Ucrânia, e países aliados, né, dos dois territórios. Então, a gente observa, né, vocês acompanharem os telejornais, vão ver que uma das primeiras coisas, né, que a Rússia fez foi mobilizar tropas, né, algo em torno de 100 mil soldados para as fronteiras com a Ucrânia, porque a movimentação de tropas, né, ou o ato, né, de você levar soldados armados, né, no caso aqui canhões, a gente observa canhões, ó, ali apontando até para o comando do exército ali, mas não teve conflito. Mas ele representa, né, uma questão de poder. Demonstração de força, a demonstração de poder, né? Sem contar que esse prédio também era sede do Ministério da Guerra, né? Isso. Então, é uma imagem bastante significativa, né? É uma imagem que a gente observa assim, a gente vê um quadro, mas todos esses quadros, né, que são pintados, né, eles têm uma ideia por trás deles. Alguns, a gente vai observar mais na frente, que alguns quadros que foram pintados durante a história do Brasil, eles foram até encomendados, né? Sim. Porque existia uma ideia
Por exemplo, quando a gente observa um outro quadro, né, o quadro, né, da proclamação da independência do Brasil. Isso, que mostra lá o Dom Pedro I, né, com armas, com traje militar, montado num cavalo, com a espada, né, levantada, né, parecendo um desenho antigo, né, o He-Man, pelos poderes de Grayskull, né, eu tenho a força, e é isso mesmo, é uma demonstração de força, porque aquilo ali tem uma ideia, a ideia ali era a construção, né, de uma imagem, né, do imperador como aquele camarada, né, que libertou o Brasil do jugo, né, da colonização portuguesa. Né? Mas é uma coisa interessante, né, porque o imperador Dom Pedro I, ele era português, né? Então é o português que vai libertar o Brasil, né, do jugo de Portugal. Então é uma coisa, né, meio que contraditória, né? Então, nesse sentido, né, sendo o português libertando o Brasil de Portugal, pelos portugueses, o imperador ele poderia ser considerado um traidor, não é verdade? Né? Então, nesse sentido, o que a gente observa aqui com os canhões é a questão da demonstração de força, ou seja, os militares estavam querendo passar uma mensagem ali. Qual mensagem? A gente tem aqui o poder para tomar, certo, aquilo que a gente desejar. Ok? E aí, professor, algum comentário? O aluno Pedro Henrique está perguntando assim, professor, ele lembrou aqui do quadro, né, da proclamação da independência, ele disse, mas Dom Pedro estava montado num cavalo bonito como aquele, e aqueles soldados, aí eu vou explicar. Dom Pedro vinha, São Paulo a Ipiranga ali, né, era a rota de tropeiros, então o animal mais usado ali era a mula e o burro. Né, hoje o pessoal ainda naquela região ainda cria a mula, e tem mulas que têm uma cavalgada melhor do que certos cavalos de raça, né? E é lógico que ali foi encomendado um quadro de Pedro Américo, eu acho que é lá para 1870, 1880, na época do segundo reinado, com Dom Pedro II, e os dragões da independência, que são aqueles soldados com a roupa branca bonita, que hoje estão em frente ao palácio, né, em Brasília, são a guarda presidencial, antes era a guarda imperial, né, os dragões da independência. Então é um quadro que você tem ali elementos que não fazia parte, não estava ali, mas que foi colocado para mostrar essa grandiosidade, a importância, a imponência e o poder, né? Então, quando o professor coloca ali que lá o Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e outros, né, quando levanta o braço e a espada, é para mostrar que eles agora estão reivindicando o poder. E nesse sentido, né, o que é que a gente vai analisar a partir de então? Né? Feita a análise desse quadro, vamos colocar aqui, o objetivo da nossa aula hoje é estudar os fatores que levaram, né, à proclamação da República e à organização do sistema republicano. Né? Então a gente vai começar aqui questionando o que é a República. Né? A República é uma palavra, né, que tem origem no termo latino res publica, que significa coisa pública. Né? Então a República ela vai ser um sistema, né, de governo que vai ser inicializado ali durante o período, né, da história, né, da Roma Antiga. Então o Império Romano Antigo, a Roma, né, a história de Roma, ela passou por 3 fases na sua evolução, né, política, né, evolução histórica. Então a gente tem a fase da monarquia, a fase da república e a fase do império. Então a república foi um período onde uma instituição romana em específico ela ganhou maior destaque nas decisões políticas, que foi o Senado. Então, todo mundo já ouviu falar, eu acredito que vocês já ouviram falar, inclusive, na questão do Senado, né, brasileiro. Né? Então, a gente tem, no organograma institucional brasileiro, a gente tem a divisão em 3 poderes, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo representado pelo Presidente da República, governadores e prefeitos. O Legislativo representado pelos senadores, deputados federais que atuam em Brasília, a capital do Estado, o Congresso brasileiro, Nacional, né? O Congresso Nacional.
deputados estaduais que atuam nas assembleias legislativas estaduais e os vereadores, né, que atuam nas câmaras municipais em nível de prefeituras, né? No caso, né, nosso, por exemplo, em Recife, a gente tem a Prefeitura do Recife com a Câmara Municipal do Recife, então a gente tem o Poder Executivo representado pelo prefeito e o Legislativo pelos vereadores, mas a gente tem também o governador do estado representando o Poder Executivo em forma estadual e a Assembleia Legislativa com os deputados estaduais, né? Então, aproveita aí você que está em casa, você sabe onde é que fica a sede do governo estadual, né, de Pernambuco? Né? E aí responde depois ali para o professor Giorgio, né, que ele vai interagir aí com vocês. Então, mas a gente tem aí, dentro do Poder Legislativo, então a gente tem a Câmara dos Deputados, né, lá no Congresso, né, Federal Brasileiro, mas a gente tem também né, a Câmara onde ficam os senadores, né? Então a gente tem os deputados federais, né, que atuam em Brasília, e os senadores. E qual é a função desses cargos? A função deles é legislar. Aí, professor, poder legislativo, função de legislar. E o que é legislar? Propor e aprovar leis. Então, a gente tem, no caso do nosso organograma institucional, o presidente, por exemplo, ele propõe, né, uma proposta, vai ver que é natural, né? Então, ele elabora uma proposta, né, manda para a Câmara dos Deputados. Aí os deputados vão debater se aquela proposta ela obedece à Constituição, aquela coisa toda, vão votar. Aí existem propostas que são aprovadas por maioria simples, ou seja, 50% dos deputados mais um, mas existem propostas, né, que quando elas vêm para mudar alguma determinação constitucional, elas têm que ser aprovadas, né, com 2/3, pelo menos 2/3, né, dos deputados. Aí, feito isso, essas propostas vão para a Câmara, vão para o Senado vai analisar aquilo que foi ali aprovado, vai corrigir ou não alguma coisa e devolve para que ela seja aprovada de novo em segundo turno na Câmara. Feito isso, vai para o presidente que vai assinar sancionando, ou seja, colocando em prática, né, aquela lei. E isso é um costume, né, de alguns regimes republicanos como o nosso. Então, a República ela vai surgir lá no Império Romano, vejam, há mais ou menos, né, 510 anos antes de Cristo, né, surge a República em Roma, mas a tradição republicana ela vai passando por gerações, chegando até o Brasil, nesse período, né, que a gente está estudando, ok? Então, a gente pode, né, a gente já falou aqui, né, então a gente pode pensar a República como um sistema político marcado pela ideia de que a sociedade é responsável, direta ou indireta, pela administração e participação política no governo. No caso do nosso sistema republicano, a gente tem uma república presidencialista, onde o povo elege o presidente, os governadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, vereadores e senadores pelo voto direto. Então, em outubro, agora a gente vai ter eleição, estamos no ano de eleição. Então, em outubro, o povo vai às urnas para escolher os seus representantes. E é importante atentar para isso, porque esses representantes eles vão passar 4 anos no poder, governando. No caso dos senadores, o mandato é de 8 anos. Então é importante que você pense bastante em quem você vai votar, em quem você vai depositar ali a sua confiança, porque aquele camarada ou aquela camarada vai estar lá durante 4 ou 8 anos decidindo, né, por você. Então a gente tem a eleição direta, né, a gente escolhe diretamente os nossos representantes, que eles vão para o Congresso, para as Assembleias Legislativas ou Câmaras, né, municipais, para representar aquele povo que depositou a confiança nele. Então é importante ter consciência disso daí, ok? Aí vejam, a monarquia, né, a república, né, é um sistema que é diferente da monarquia. A gente tem aqui os símbolos, veja. Então aqui a gente tem o que seria uma urna. O povo, né, na república ele vai eleger os seus representantes.
de forma direta ou indireta. Existem situações onde você vota diretamente como nós, né? Mas existem outras situações, por exemplo, onde você escolhe os deputados e eles vão escolher, por exemplo, o presidente, né? Então, ou no caso, né, de países, né, parlamentarista, quase que a palavra não vem, ele escolhe o primeiro-ministro, né, que vai coordenar ali os trabalhos, né? Mas a monarquia é um sistema diferente. No caso da monarquia, que é mais ou menos o que existia no Brasil, né? O Brasil, ele passava por um período imperial, a gente estava, né, no final do império, então a gente tinha um imperador. O imperador, ele tem uma função semelhante à de um rei. Então, o rei, ele governa, e no caso nosso, né, não era, a gente não tem inicialmente, né, uma monarquia, digamos, parlamentarista, né, onde você tem o rei, o imperador, mas seus poderes limitados ali por uma Constituição ou pela mediação ali de um primeiro-ministro, né? No caso nosso, quando a gente teve a Constituição de 1824 aprovada, na verdade, ela outorgada, né? Porque a gente tem uma diferença, a Constituição aprovada e promulgada, ela passou pelo crivo da população dos deputados, né? No caso a nossa, que foi outorgada, ela foi imposta diretamente, né, pelo imperador Pedro I. E ele vai instituir ali, além dos 3 poderes, né, o 4º poder, que é o poder moderador. Isso. Que era o seguinte, dava a ele quase que assim, uma autoridade, né, absolutista, no sentido de que aquilo que fosse decidido pelos 3 poderes, se ele não concordasse com aquilo ali, ele podia vetar, ou seja, proibir e colocar ele mesmo uma outra lei naquele lugar, né? Então, era como se na prática ele tivesse todos os poderes ali, porque se os 3 poderes, né, atuassem, na verdade ele concentrava inclusive 2, o poder moderador e o poder executivo, né? Porque ele era autoridade, né? O imperador era autoridade. Então existe essa diferença. Mas vejam, no final do século XIX, a monarquia, né, imperial, no caso, né, brasileira, né, ela sofreu bastante desgaste e crítica de setores da sociedade brasileira, ao mesmo tempo que Dom Pedro II tinha um grande apoio popular devido ao fim da escravidão. A gente está falando aí de 1889, um ano antes havia sido abolida a escravidão no Brasil por meio da Lei Áurea, né, assinada lá, né, pela princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, ok? Então, nesse sentido, inclusive há quem diga, professor, que ela assinou a Lei Áurea porque ela já previa um desgaste do pai e ela faz isso, né, de forma que ela estava pensando já assim, não, eu vou assinar isso aqui para ficar bem na fita, né, com a população, porque quando afastar de meu pai, quem vai assumir? Eu. Então existia essa questão, né? E se não me falha a memória, nessa época, Dom Pedro II tinha feito algumas viagens para a Europa, e me parece que até para o aniversário da prima dele, que era a Rainha Vitória da Inglaterra. Né? Foi um aniversário de coroação dela, e ele tinha viajado para a Europa para participar dessas festividades. Aproveitando aí que o imperador estivesse fora, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Mas dizem a boca miúda, né? A rádio patroa e fofoqueiros, né? Que ele já tinha deixado esse documento pronto, e diz, eu vou viajar, tu aproveita, assina, para poder amenizar um pouco a situação, porque a época já era propícia. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão no continente americano, né? Na verdade, o último, né? E aí tinha algumas situações que já eram demoradas, e o Império já vinha sofrendo muito com essas questões. Além de que ela vai criar um outro problema, né, para o Império Brasileiro. Ela era a herdeira do trono, então na saída de Dom Pedro II, seja por abdicação ou por morte, ela seria a imperatriz do Brasil. Então ela estava tentando ali já fazer um pouco de uma estratégia política, mas que isso vai reverberar aí num processo um pouquinho mais complicado. E tem uma questão, né, que ela era casada, né, com um camarada que era francês. O Conde Deu. E o Conde Deu, né? E nesse sentido, o que é que acontece? A gente vai observar mais na frente, né, que
essa situação fez com que o fato, né, de se colocar a princesa Isabel como sucessora do Dom Pedro II, né, mais na frente, né, após a abdicação dele, o que é que a gente vai ter? Num caso de abdicação dele, o que é que a gente vai ter? Mas a gente vai deixar agora no poder uma mulher que é casada com um estrangeiro. Francês, Então, existia, né, ainda muito aquela visão patriarcal, né, onde o governante ele tinha que ser um homem. Então, quem era o esposo, né, da princesa? Era um francês, um estrangeiro. A gente vai entregar o país para o governo de um francês? Então, existia esse medo, né? Então, veja, Dom Pedro II se desgastou bastante com a Igreja Católica devido às constantes intervenções do rei nas escolhas do clero. Porque existia aqui o seguinte, existia o chamado padroado, que era o seguinte, o padroado era a questão da intervenção, né, o direito, né, ali de intervenção do imperador ali nas questões de ordem religiosa, ok? Mas existia também o seguinte, junto com o padroado existia o beneplácito. O beneplácito era o seguinte, quando vinha qualquer bula papal, qualquer determinação de lá de Roma, né, que é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, aquilo ali era submetido à análise do imperador e ele iria decidir se aquilo entrava em vigor ou não nas igrejas brasileiras. E isso gerou um atrito, né, entre o imperador e a Igreja Católica, né, que com o passar do tempo começou a ficar chateada aí com as diversas intervenções, né, do imperador nas questões de ordem religiosa. Vamos lembrar que nesse período a igreja ela era submetida ao poder do Estado. Hoje o Brasil é um país, né, que se determina como um país laico, ou seja, não religioso. E não religioso no sentido de que ele não defende nenhuma religião específica. Mas durante grande parte da história do Brasil, o cristianismo católico romano era a religião oficial do Brasil. E isso desagradou, né, a igreja, né, as constantes intervenções, né, da igreja nesse sentido, ok? Aí aqui a gente tem uma imagem, né, amplia aí um pouquinho, Devinho, por favor. Uma imagem, né, uma charge aí de 1870, a respeito aí da questão religiosa, né? Então, nesse sentido, né, a gente vê que essas questões elas geraram um certo conflito aí, né, de desgaste também para o imperador. Então existia a questão militar. Após a Guerra do Paraguai, né, que aconteceu pouco tempo antes, né, o Exército Brasileiro ele passou por uma profissionalização. E assim, a gente teve, né, na Guerra do Paraguai uma grande quantidade de pessoas negras, né, combatendo ali também junto com o Brasil, né, de escravos, né, e eles achavam, inclusive esses escravos, né, que após a Guerra do Paraguai eles teriam, né, a alforria, coisa que não aconteceu. Então, nesse sentido, o que a gente observa, né, é que o Exército ele passou por esse processo de profissionalização e passou a questionar a monarquia. Então, vejam, a gente já tem aí duas crises, né, a crise religiosa e a crise militar. Existem outras. Mas, como o nosso tempo está esgotando, a gente vai continuar falando sobre isso na próxima aula, ok? Então, eu vou aproveitar aqui para mais uma vez agradecer a Jéssica. Muito obrigado, Jéssica, pela sua participação engrandecendo aí a nossa aula e pela participação do professor Giorgio, que creio eu, na próxima semana estará de novo conosco aqui. E a gente vai continuar trabalhando com esse tema que é muito interessante. Então, ficou curioso para entender o desfecho desse tema, então não perde a próxima aula. É isso, gente. Grande abraço. Mais uma vez, abraço aí para o professor Henrique e até a próxima aula. Tchau, tchau.